Vocês já estão vendo na tela, senhoras e senhores. Hora de Toledo está no ar, Brasil. Menino Kelvin já está com a sua camisa do Esporte Futuro, porque vamos falar de Esporte Futuro, mas não só isso. Falaremos de Amadorzão e também vamos falar do clássico do agro. De um lado, Tec, do outro, Oeste Brasil. Todas essas informações e mais, vem com a gente, Pedrão por aqui e Mr. Kelvin. É isso aí, galerinha. Chegamos para mais uma edição do Hora de Toledo, a segunda edição nesse novo formato separado, mais exclusivo aí para vocês que acompanham o esporte, o futebol, o futsal, principalmente aqui de Toledo. E, como o Pedrão falou, teve Esporte Futuro na ida das quartas de finais da Chave Ouro. Infelizmente perdeu, a gente vai aprofundar mais aí sobre o jogo contra o Pato e se dá para reverter na volta. Vamos falar de campeonato amador, que teve goleadas, que teve grandes jogos, visitantes se dando melhor aí na ida das quartas de finais do campeonato amador. E o clássico do agro, o quarto nessa temporada. E temos uma das equipes de Toledo garantidas na semifinal aí da terceirona do Paranaense. A gente vai contar tudo isso para vocês. E já lembrando para se inscrever no canal, ativar o sino das notificações, curtir, comentar, compartilhar, porque ajuda demais a gente. Tem grupo no WhatsApp agora, né, Pedro? Sim, então, senhoras e senhores, já vou deixar aqui na nossa descrição, tem bastante news, aquela interatividade marota e os nossos conteúdos. Então tem muita coisa para vocês, tem mais plataformas, tem muito conteúdo, então nos ajudem a fazer crescer essa bagaça. E antes já, ó, tardinha na tela, se inscreva no canal e deixe vosso like neste vídeo. Então, vamos lá, sem mais delongas, menino Kelvin. Começando pelo Amadorzão, né, menino Kelvin? Quartas de final rolando e com direito a goleadas. Começando com o Vila Ipiranga metendo 6 no Boa Vista. Exato, a gente falou até no programa passado que o Vila Ipiranga, a gente projetando aí os confrontos de quartas de finais, que tinha um favoritismo muito grande contra o Boa Vista e que a tendência seria de 2 vitórias. O que a gente não esperava era uma goleada tão grande, tão acachapante, já no jogo lá de Boa Vista. Eu até projetava, quem sabe, uma goleada em Vila Ipiranga, onde o Vila Ipiranga leva ali mais de 1.000 torcedores por partida, mas ali em Boa Vista eu esperava um jogo um pouco mais equilibrado. Talvez uma vitória do Boa Vista por 2, 3 gols no máximo, mas veio um atropelo, veio uma goleada e carimba a classificação, né? A gente não tem como o Boa Vista ir até Vila Ipiranga e tirar essa vantagem, sabendo da qualidade da equipe do Vila Ipiranga, atual campeão, e é um elenco que tem praticamente 2 jogadores por posição. Então, a Vila Ipiranga carimba a classificação já para a próxima fase e vai ser quase um jogo amistoso, né? A volta no domingo que vem lá em Vila Ipiranga. Um resultado desse é difícil da gente ver revertendo, né? Mas, detalhe, se reverter vai ser talvez o jogo mais épico da história do Campeonato Amador. Disparado. Lembra... Assim, de placar tão elevado que eu lembro de reverter, talvez o PSG e Barça e aquele do Guarani e o ABC na Série C, que o Guarani tomou 4-0 no primeiro jogo e fez 6 no segundo. Que tem uma narração épica do Jorge Igor, que ele fala que a camisa do Guarani arrebentou o varal e foi parar no céu. Essas duas, assim, que eu lembro de placares mais elásticos, assim, de 4 gols para cima. Mas Vila Ipiranga com a classificação praticamente assegurada. E um placar elástico, mas um pouquinho menos elástico, a Sociedema / Linha São Paulo ganhou por 3-0 do Natação lá em Linha São Paulo. Exato, aquela curiosidade que a gente falou no programa passado, que o Natação, que é uma equipe nova no futebol, mas que já vem fazendo sucesso no futebol suíço e no futsal, agora entrou no Campeonato Amador e tem jogado em Linha São Paulo. E o São Paulo, que é de Linha São Paulo, está jogando em parceria com o 10 de maio, lá em 10 de maio, e veio jogar em Linha São Paulo esse jogo, venceu por 3-0,
O Natação é um bom time, mas não tanto quanto o São Paulo Socedema, que também tem um grande elenco, tem grandes jogadores, junto com o Vila Ipiranga. Está ali entre os 2 melhores elencos da competição e fez valer essa qualidade a mais, esse elenco mais numeroso com maior qualidade. Vence na casa do adversário e também praticamente encaminha a vaga para o jogo do domingo que vem, lá em 10 de maio. Vai ter um jogo bem mais tranquilo, vai poder administrar bem também esse confronto. Sem dúvidas. Outro confronto para a gente comentar também é esse jogo de empate entre o Concórdia e o Amap Panorama, 1-1. Um jogo, vamos dizer, que a gente já esperava bastante equilíbrio, mas problema para a equipe do Concórdia, que vai ter que fazer o resultado lá na casa da equipe do Panorama. Exatamente, o jogo hoje lá em Concórdia do Oeste, que recebeu um ótimo público, e um jogo em que o Concórdia deveria ter aproveitado o fator casa, né? Principalmente por conta de ter muita torcida, a comunidade abraçou a equipe nos últimos anos, porque Concórdia do Oeste ficou muito tempo sem ter uma equipe no Campeonato Amador, voltou aí há pouco tempo e a comunidade tem abraçado. Mas hoje não conseguiu o resultado positivo. Como você falou, um confronto que a gente já imaginava um equilíbrio muito grande, e esse empate em 1-1 faz com que o Panorama, no jogo do domingo que vem, lá no Panorama joga no São Francisco, né, lá no centro Nelson Miguel Chardon, precise apenas de uma vitória simples em casa. Então acho que esse empate fora de casa dá um favoritismo agora para o Panorama, que dentro de casa é uma equipe que tem sido forte aí nesses últimos 2 anos, aí, principalmente no Campeonato Amador, mas é um jogo que vai ser muito equilibrado. São 2 equipes que têm um nível muito parecido, não tem uma discrepância técnica igual a gente falou nos 2 jogos que a gente comentou antes. Então é um jogo que agora tem um favoritismo para o Panorama, para a Amap Panorama, mas ainda é um confronto que permanece equilibrado. Exatamente. Então, fechando para o último confronto, o Maracanã foi mandante contra o Ouro Verde de Novo Sarandi e deu Ouro Verde. Ótimo resultado lá no campo dos Eucaliptos. Já chega com uma ótima margem de 2-0 para o jogo da volta, que, como a nossa imagem aqui embaixo já entrega, é dia 3 de novembro, jogos a partir das 15h45. Exato. Esse era um jogo que até a gente previu como mais equilibrado, né, dessa fase de quartas de finais. Na primeira fase, o Maracanã, inclusive, havia vencido o Ouro Verde, mas hoje o Ouro Verde conseguiu ser superior, marcou um gol logo no início, conseguiu abrir uma vantagem, controlou o jogo e conseguiu aumentar essa vantagem também na segunda etapa, fechando o placar em 2-0 no campo dos Eucaliptos, e agora jogando dentro de casa, jogando lá em Novo Sarandi. É uma equipe que é muito forte, então o Ouro Verde fica muito próximo da vaga. Eu não vou cravar como eu cravei ele no Vila Ipiranga e no São Paulo Socedema, porque é um confronto bem mais equilibrado, são 2 equipes muito mais próximas. Eu acho que o Maracanã tem qualidade para surpreender lá em Novo Sarandi, mas jogar lá é muito difícil. Esse ano a torcida voltou a abraçar a equipe como há muito tempo não vinha acontecendo, e a equipe tem demonstrado uma qualidade que não vinha demonstrando nas últimas edições, uma equipe que conquistou vários títulos ali entre 2014 e 2016, ele ganhou vários títulos ali, 3 títulos consecutivos. Era uma equipe que naquele período foi muito competitiva, depois não conseguiu manter tão bem, e agora volta a ser uma equipe forte e entre as melhores aí do Campeonato Amador de Toledo. É isso, menino Kelvin. Então, 2 confrontos já bem definidos, um encaminhado, e temos mais esse confronto aí mais parelho. Então, vamos ter
confrontos de volta em diferentes temperaturas. Alguns mais protocolares, alguns mais interessantes, mas alguns mais temperados com aquela emoçãozinha adicional, mas até os confrontos mais elásticos não deixam de ser muito legais de se assistir. Então, se você for para um dos 4 confrontos, vai estar esportivamente bem servido. Exato, é só jogão no Campeonato Amador de Toledo, o nível é altíssimo. Lembrando, os jogos de volta domingo que vem, dia 3 de novembro, a partir das 15h45. Só lembrando, vai ter jogo em Novo Sarandi, vai ter jogo em Vila Ipiranga, vai ter jogo em 10 de maio, todos no interior, e o único jogo da cidade, lá no Jardim São Francisco, no centro Nelson Miguel Chardon, lá no CIE, tem o jogo do Amap Panorama com o Concórdia. Então não vai faltar opções para quem é amante do futebol amador aqui em Toledo. Exatamente. Agora, menino Kelvin, vamos mudar de assunto. Vamos agora, Kelvito, para a quadra. Porque tem um jogo parelho para a gente avaliar, que é o confronto entre Sport Futuro e Pato. E o Pato saiu com vantagem. Infelizmente, o Sport Futuro não conseguiu repetir o nível de atuação que teve nos jogos contra o Mariópolis, que foram 2 vitórias mais tranquilas, 3-0 lá em Mariópolis, 3-1 aqui em Toledo. Até começou bem o jogo, com esse golaço que vocês viram aí do Feijão, depois teve esse gol contra logo em seguida. Pato conseguiu buscar esse empate, houve a virada já no segundo tempo, num lance em que o Renato acabou, infelizmente, falhando. O Renato, que é um grande goleiro, mas às vezes ele defende algumas bolas difíceis ali, alguns lances complicados, e em outros momentos ele acaba tendo algumas falhas em lances que são um pouco mais fáceis. Mas é um goleiro que já salvou muito também o Sport Futuro ao longo desses 2 anos que ele está aqui defendendo a equipe. Também não dá para crucificar. Acho que faltou um pouco do Sport Futuro ser um pouco mais incisivo na reta final do jogo. Acho que demorou para usar o jogo de pivô com o Lucão. O Lucão começou a ter minutos já quando faltava 10 minutos para acabar o jogo. Então, você perdeu ali praticamente 3/3 do jogo, 3/4 do jogo ali, sem a utilização desse pivô mais fixo ou dessa jogada mais de pivô. E faltou o Morruga também ser um pouco mais ousado na utilização do goleiro linha. Ele colocou o goleiro linha, se não me engano, faltavam menos de 3 minutos. Então faltou ser um pouco mais ousado nessa jogada. É uma característica do Morruga nesses 2 anos aqui no Sport Futuro, de ousar pouco no linha gol, de usar apenas ali muito na reta final. Eu entendo que na maioria das vezes, principalmente em liga, você está enfrentando equipes normalmente superiores ou num nível muito parecido, que tem uma qualidade grande, como era o caso do Pato no jogo de ontem, mas acho que falta ser um pouco mais ousado nesses momentos, falta ter um pouco mais dessa vontade ou de arriscar mesmo. E acaba sofrendo em alguns momentos por não querer mais. Parece que falta ali essa ousadia. E até em cima desse ponto, para mim, mora o grande BO do Sport Futuro nas últimas 2 temporadas. É uma equipe talentosa, mas que tem duas situações um pouco crônicas para resolver. A primeira é a questão dos pivôs. A gente já viu vários nomes rodarem a posição de pivô, mas nenhum chegou na posição de pivô e ficou, assim, definitivo. Você ainda não tem aquele nome, aquele cara que fala, esse é o nosso pivô. E até a gente lembra de fazer uma entrevista há bastante tempo atrás com o Morruga. Início da outra temporada. Isso, da outra temporada, e o Morruga falava pra gente que ainda tinha alguns pontinhos a melhorar, e um dos que a gente percebeu foi, de fato, a questão de ter mais opções de pivô. E outro ponto é esse, vamos dizer,
conservadorismo da equipe. A gente vê uma equipe que é talentosa e que quando consegue mandar no jogo, vai muito bem. Mas às vezes peca na questão do falta dar esse gás final, falta que tipo, apertar o gatilho. E isso muitas vezes prejudica a equipe. Eu acho que até esse ano a crítica do Moruga aos pivôs foi até ano passado, em que a equipe tinha mais esse jogo de pivô. Tinha o Samuel, que não entrava tanto, mas que fez os seus golzinhos na temporada passada, e o Juvan, que foi um cara que fez ali um número de gols considerável esse ano numa equipe, num estágio mais avançado, que é o Praia Clube de Uberlândia, que está nas quartas de finais da Liga, vai encarar o Santo André em Telha aí nas 2 próximas semanas. Ele já tem 21 gols na Liga, é um dos artilheiros, então um cara que, se bem municiado, é um cara que poderia fazer muitos gols. Ele até fez no Sport Futuro, mas faltou um jogo mais ofensivo para que ele tivesse os resultados que ele tem tido nessa temporada pelo Praia. E esse ano foi ainda mais sintomática essa questão do pivô, porque o Gabriel voltou, mas ele voltou jogando muito mais como um ala ou como um fixo. Ele praticamente não tem atuado como pivô, e até tem atuado melhor do que na temporada passada, tendo mais essa liberdade de correr, de usar a velocidade também. O Xuxa ficou pouco tempo, não rendeu tanto, e depois acabou saindo, que era a opção que o Moruga mais utilizava. E o Lucão, que teve até os seus momentos, é um jogador que aparentemente o Moruga não tem confiança, porque ele dá poucos minutos pro Lucão, mesmo não tendo outra opção como pivô. Então, esse jogo de pivô é um dos principais problemas aí do Sport Futuro ao longo dos 2 anos. E acho que falta também um pouco mais do trabalho de toque de bola, da equipe sair jogando um pouco mais de trás, da equipe ter mais velocidade também nessa troca de passe no setor ofensivo. Acho que a equipe consegue jogar muito bem em transição, na velocidade, tanto que teve bons resultados em alguns momentos fora de casa, ganhou do Moarama, ganhou do Foz na Liga e na Chave Ouro. Teve outros jogo contra o Magnus aqui, foi um jogo que conseguiu uma vitória jogando nesse estilo, foi um jogo que jogou muito bem. Teve outras partidas que acabou perdendo para o Carlos Barbosa aqui de 1-0, mas foi um jogo que criou muito nesse tipo de situação. Em outros momentos que precisava propor o jogo, acabou perdendo jogos fáceis na Chave Ouro, aqui mesmo em Toledo. Perdeu para Coronel Futsal, perdeu para São Miguel, perdeu para Ampere, equipes que hoje estão no torneio da morte da Chave Ouro. E inclusive na Liga, alguns jogos que poderia ter mais facilidade em casa, acabou tendo que propor o jogo e se enrolou. Então são ali alguns fatores que a gente enxerga que o Sport Futuro precisa melhorar, pensando num desempenho melhor na próxima temporada. Agora, avaliando o jogo de volta contra o Pato, que vai ser na quinta-feira, às 20 horas, 20 horas e 5 minutos, lá em Pato Branco. O Pato é bem... 25, né? A Federação Paranaense... Federação Paranaense ali... Gerando entretenimento, pelo menos. Gerando entretenimento. Mas é uma equipe muito forte. Hoje o Pato é a melhor equipe do Paraná em futsal jogado, tanto que está nas quartas de finais da Liga, eliminou o Cascavel na fase de oitavas de finais, veio aqui em Toledo e derrotou o Sport Futuro jogando um bom futsal, e jogar lá também é muito difícil, porque sempre é um caldeirão. Já teve algumas pessoas aqui de Toledo que inclusive foram para Pato Branco lá atrás, quando teve confronto nas quartas de finais e na semifinal da Chave Ouro, na época ainda era o Toledo Futsal, e lá é um inferno jogar. Então vai ser um confronto duríssimo. É muito difícil reverter essa situação lá em Pato Branco, mas o Sport Futuro tem que tentar. Ganhou do Magnus aqui, por que não ganhar do Pato lá? Mas é uma situação ainda mais difícil, tem que ganhar lá, tem que ganhar no tempo normal e buscar a vitória na prorrogação também. Então, acaba que é um confronto muito difícil. O Pato encaminhou muito bem essa classificação,
mas vamos tentar essa última cartada aí na chave ouro. Exatamente. Então, é a questão do... Para mim, qualidade técnica o Sport Futuro tem para fazer um jogo competitivo e conseguir esse resultado. A questão vai ser realmente o desafio mental, porque perder o jogo da ida e ainda jogar lá em Pato, que a gente sabe que é um caldeirão, que eles sabem muito usar o fator casa, vai ser difícil. Mas eu tenho confiança que dá para reverter. E essas questões que a gente trata mais como problemas um pouquinho mais crônicos, coisas que vêm acontecendo ao longo das temporadas, é muito mais uma coisa para se olhar assim que terminar a temporada. Terminar, vamos olhar pontos que dá para melhorar, pontos que dá para ajustar da equipe. Não são coisas assim que são gravíssimas, ao ponto de falar, meu Deus, a equipe não consegue nem ser competitiva tendo esses problemas. Ela consegue, mas talvez são aqueles pequenos detalhes que estão impedindo a equipe talvez de ser uma top 4, top 3, até brigar por um título de chave ouro, ou avançar com frequência ali dentro da própria Liga Nacional também. Só para concluir chave ouro, hoje teve Operário Laranjeiras e o Moarama, jogo de ida também nas quartas de finais. O Operário Laranjeiras surpreendeu e atropelou o Moarama, que está nas quartas de finais da Liga Nacional, por 5-1. Aí amanhã tem Marreco Futsal e Campo Mourão Futsal, e tem Cascavel e Guarapuava para encerrar aí os confrontos de ida das quartas de finais da chave ouro do Paranaense. É isso aí, menino Kelvin. Agora vamos para o clássico, o Der Klassiker. Teve eu clássico no final de semana e temos o nosso eu clássico. Vamos Exato, o clássico mais falado do final de semana não foi o espanhol, foi o toledano entre Toledo Esporte Clube e Oeste Brasil Futebol Clube. Jogo realizado na tarde deste domingo no Estádio Municipal 14 de dezembro. E foi um jogo disputado, mas Bernabéu do Oeste. O Bernabéu do Oeste recebeu ali um público razoável para o jogo de hoje. O Oeste Brasil precisava do resultado, mas não conseguiu fazer uma boa partida. Acho que faltou um pouco do Oeste no jogo de hoje, não conseguiu pressionar o Tec em momento nenhum. Precisava do resultado, porque na ida havia perdido por 1-0, precisava vencer por pelo menos um gol para levar a disputa para os pênaltis, mas não conseguiu em nenhum momento, como eu falei, pressionar a equipe do Tec. Teve um momento ali no início do primeiro tempo em que até foi melhor, mas não conseguiu criar praticamente nada. Eu acho que nesses dois confrontos o Oeste Brasil não conseguiu ser o time que foi na primeira fase contra o Verê, que foi contra o União Beltrão, porque eu separo, foram 4 jogos entre as duas equipes, com 4 vitórias do Tec. E as duas equipes tiveram outros 4 jogos, 2 contra o União Beltrão e 2 contra o Verê. Nos outros 4 jogos, eu vi o Oeste Brasil jogando um futebol bem melhor do que o Tec. O Oeste Brasil ganha 2 vezes do Verê, uma delas por 4-0, ganha do União Beltrão por 3-0, poderia ter sido uma goleada bem maior. O Tec perde 2 vezes para o Verê, uma delas por 3-0, poderia ter tomado até mais, mas nos confrontos diretos o Tec foi bem superior. Então é até um pouco inusitado nesse sentido, mas nos confrontos, nos clássicos, o Oeste Brasil não conseguiu se impor e o Tec teve a sua superioridade, conseguiu utilizar a velocidade dos jogadores mais jovens, conseguiu utilizar a qualidade ali no meio campo do Garratti e do Robinho, que são jogadores mais experientes, que tiveram boas passagens ali na primeira divisão lá pelo FC Cascavel. E no jogo de hoje não foi diferente. O Tec teve esse domínio, esse controle maior do jogo, principalmente a partir do segundo tempo. Acho que o Oeste Brasil também sentiu muito a parte física, não conseguiu desempenhar no segundo tempo. Primeiro tempo, como eu falei, até teve um ou outro. Não quero nem saber. Oi? Não, acabei não escutando. Sem propaganda de graça. Mas faremos propaganda de graça nesse canal. Tem que pagar, tem que patrocinar este canal.
Não adianta vir só com as propagandas, tem que nos ajudar, tem que alavancar o canal. Mas voltando ao assunto, acho que no segundo tempo o Tec teve um domínio maior, tanto que os gols saem no segundo tempo, e mais o primeiro gol logo no início, 4 minutos, o gol do Renan, do zagueiro, uma quase ombrada ali, numa peitada na bola. Você pode ver que não foi de cabeça o gol, né, nesse cruzamento. Foi um gol meio ombro. Meio de ombro, meio de peito, aquele movimento ali. E o segundo gol sai lá na reta final com o Arthur, já no último lance do jogo. Mas o Oeste Brasil em nenhum momento no segundo tempo conseguiu pressionar, conseguiu criar um momento de domínio para ir para cima e buscar a virada, que era o que precisava a partir desse gol que sofreu no início do segundo tempo. A parte física, como eu falei, sentiu demais. Teve ali 2, 3 jogadores na reta final caindo com cãibra. O 88, que está aparecendo aí, o Ia, os últimos minutos, ele se arrastou em campo com cãibra. Não vi direito se foi uma cãibra ou se foi uma distensão muscular, não deu para decifrar direito, mas de qualquer forma ele estava pregado, ele mal estava conseguindo andar, quanto mais correr, se movimentar para ajudar a equipe ali nos minutos finais, já não tinha mais substituições para fazer, então essa questão física pesou bastante também para o Oeste Brasil, e o Tec soube aproveitar, tem uma equipe mais jovem, uma equipe mais leve, conseguiu também ele taticamente se sobressair. Acho que o meio de campo hoje do Oeste Brasil não existiu. Você tinha ali um buraco no meio, os atacantes até se movimentando bem, os defensores iniciando bem as jogadas, mas não tinha meio campo. Acho que isso também prejudicou bastante. O Tec conseguiu controlar muito o jogo ali no meio de campo. Teve jogadores ali que foram melhor e a partir disso construiu uma vantagem na partida. Exatamente. Eu vou usar o mesmo critério que eu usei para o futuro. Incrivelmente, vou ter que usar para o Oeste Brasil. Que eu falei muito da história do o futuro não apertou o gatilho. O futuro não acabou, tipo assim, aproveitando aquelas oportunidades e, de fato, marcando os gols. E para mim é o mesmo caso do Oeste Brasil. O Oeste Brasil, analisando os clássicos, os da primeira fase e os da segunda fase. Cara, no mínimo desses 4 jogos, o Oeste Brasil foi melhor em no mínimo 2. A equipe do Oeste Brasil é uma equipe boa. É uma equipe muito qualificada e sempre conseguiu jogar em alto nível. Mas faltou, sabe, aquele detalhe de, tipo, dar uma pressão adicional quando precisava. Talvez errou em algumas finalizações dentro do jogo. E o Tec teve muito mérito por ser mais efetivo em muitos desses jogos. Nesse jogo, dessa partida de volta, eu vi mais que o Oeste Brasil ele tenta dar uma pressão, mas ele não consegue. A equipe do Tec, a partir até do momento do gol, tem um controle muito grande da partida. Até são algumas estocadas pontuais, mas não consegue, de fato, ter o controle da partida. Mas, para mim, o Oeste Brasil foi na questão do não apertou o gatilho. Aquela história. Tinha que ser agressivo, incisivo desde o começo do jogo. Não foi, então não aproveitou tanto as chances que fariam com que eles tivessem o resultado para levar para os pênaltis, talvez, né? Então, eu acho que acho que o Tec acaba indo para essa próxima fase como sendo uma equipe que sabe jogar muito bem, mas, acima de tudo, é uma equipe muito efetiva. É uma equipe que não perde muitos gols, é uma equipe que sabe muito bem utilizar as chances que tem. Não é uma equipe, vamos dizer, dinizista, daquele de toque de bola excessivo, ou é uma equipe que cria 40 chances por jogo, 20 chances por jogo. Mas é uma equipe que, se tiver
3 chances, vai resolver e vai decidir. E É também, uma, um dos grandes méritos do Tec é a defesa, que vem sendo muito boa. É uma equipe muito veloz, né? Muito rápida, que conclui mais rápida as jogadas, aproveitando principalmente a juventude dos jogadores de frente. Se tem um pouco mais de experiência ali no meio para segurar um pouco mais a bola em determinados momentos, não ser aquele toque de bola do Diniz, igual você falou, mas um toque de bola mais para controlar um pouco o ritmo do jogo. Na frente, quando sobra, são jogadores que têm essa velocidade para dar essa estocada e muitas vezes chegam numa condição melhor para finalizar. Um detalhe que o Oeste Brasil teve muitos problemas ao longo dessa caminhada na terceirona. Teve no primeiro jogo, que foi contra o Tec, foi uma derrota por 2-1. Não teve 6 jogadores que não puderam ser inscritos no bid para o primeiro jogo, e foram 6 jogadores que foram importantes ao longo da campanha, então teve esse problema lá no primeiro jogo. No segundo jogo, contra o Tec, na primeira fase, teve 2 expulsões logo no início, ali com menos de 25 minutos, perdeu 2 jogadores, então foi um jogo que jogou praticamente todo com 9. E aí os jogos das quartas de finais, acho que faltou isso que você falou. Faltou nos momentos de domínio, de maior passe de bola, ter esse punch, ter esse poder maior de decisão. Faltou a questão que eu falei anteriormente, a questão física. Talvez ali a questão de ter pilhado muito o confronto nessa rivalidade que vem crescendo nesse ano entre as duas equipes. Talvez os jogadores não conseguiram assimilar isso dentro de campo para esses 2 jogos. Então ali alguns detalhes e alguns problemas que fizeram com que o Oeste Brasil não chegasse ao objetivo, mas para um primeiro ano, a gente falou lá antes, quando começaram a ser anunciados os nomes, quando teve sorteio de grupos, com uma preocupação nossa era a questão do elenco, se as equipes conseguiriam montar bons elencos. Acho que no geral o Oeste Brasil conseguiu trazer bons jogadores para o nível de terceirona, conseguiu fazer uma campanha digna, não foi saco de pancadas em nenhum momento, foi uma equipe que jogou bem, que conseguiu avançar ao mata-mata, apesar do Tec ter sido superior nesse confronto. Foi uma equipe que competiu bem, foi uma equipe que mostrou que tinha condições, inclusive, de avançar mais. Então, acho que para um primeiro ano já é um trabalho muito bem feito, já me parece um trabalho com uma estruturação legal, com um trabalho social lá no Seminário Nossa Senhora de Fátima, que tem ali as categorias de base, com um trabalho interessante já nesse início profissional, e a gente espera que siga bem para a próxima temporada. Infelizmente, ainda na terceirona, mas é passos lentos. A gente sabe que é passos lentos quando não se tem um investimento grande. Exato. E até o ponto que, para mim, é uma eliminação, mas é uma eliminação com, vamos dizer, uma ponta de otimismo muito grande, sendo bem sincero. Porque a equipe do Oeste Brasil foi eliminada, mas foi jogando bem. Cara, você foi eliminado sendo competitivo. Talvez se você tivesse enfrentando o outro lado da chave, você agora seria semifinalista. Então, foi uma questão de, no sorteio, acabar trombando 2 equipes muito fortes e acabou que rolou a eliminação. Mas é muito positivo o cenário para o Oeste Brasil, de que é continuar, é fazer o trabalho e é seguir em frente. Talvez o detalhezinho para a próxima temporada é ter uma mentalidade um pouquinho mais de definir o jogo, de ser um pouquinho mais, uma equipe mais incisiva, mais vertical para o jogo. Mas já é um ótimo trabalho. Cara, é o primeiro ano da equipe e já jogando muito bem. Da mesma forma, o Tec ele passou, vamos dizer, como a gente diz nos desenhos, passou pela sombra do Vale da Morte e tá aí. Com um futebol muito bonito de se ver, uma equipe que tá agregando e, cara, eu não acho que o Tec deve nada ao Hope, ao Arapongas e ao Batel. Pode brigar por acesso e até brigar por título, sem dúvidas. Então, eu acho que o nosso medo de que
duas equipes acabassem com que as duas ficassem enfraquecidas e Toledo não tivesse um representante competitivo, acabou que saiu o contrário. A gente tem dois representantes? Sim. A gente tem dois bons representantes. Exato, e a alusão que eu faço, a gente tem direto aí os programas do Hora do Grêmio, do Hora do Atlético, o quadro lá no programa de segunda-feira, e a gente fala muito que o Grêmio e o Atlético nessa temporada, principalmente, não tem um projeto, não tem um norte a ser seguido. E estão sofrendo problemas ali numa briga contra o rebaixamento. O Oeste Brasil cai fora, mas deu para ver um projeto. É um projeto que ainda vai precisar estruturar algumas coisas? Óbvio. Você está falando de um projeto no seu primeiro ano no profissional, mas já é um projeto que você olha e você vê muitas coisas boas. Então, acho que, apesar da eliminação, o saldo é positivo. E para o lado do Tec também é um trabalho interessante, tem essa parceria com o FC Cascavel, que tem gerado alguma polêmica por conta da rivalidade, mas que tem sido interessante, principalmente por ver esses jogadores jovens fazendo um bom trabalho aí ao longo dessa terceirona, e agora fica a torcida para que o Tec consiga o acesso nesse confronto contra o Hope Internacional. Exato, e até um ponto que você falou da rivalidade, cara, é o que eu digo. Se o seu rival não se importa mais com você, é porque você é um merda. Vamos falar português bem claro. Isso é o que aconteceu na capital com o Paraná Clube. O Paraná era um time temido, era um time que sempre era competitivo. Quando o Paraná foi pro fim, quando estava numa situação praticamente irreversível, cara, é pior do que rivalidade. Se tem rivalidade, é porque tem competitividade. E isso é o que esse clássico provou pra gente. Tem competitividade. Se tá tendo provocação, se tá tendo atrito, se é um falando que vai vencer o outro, se é um falando que nós somos o verdadeiro Toledo, é porque as duas equipes são boas e competitivas. Então, galera, não é o momento da gente dizer acaba a rivalidade. Não, cara, deixa continuar. Vamos ver. Vamos ver a formação de torcidas dos dois lados. Vamos ver a galera falando, eu vou usar só azul porque eu sou Oeste Brasil, eu vou usar só Grená porque eu sou Tec. Isso é importante. Porque, quem sabe a gente não tá vendo aí o nascimento de algo que daqui a, sei lá, daqui umas 4, 5 décadas vai ser tipo um Grenal em pequenas proporções? Será que a gente não tá vendo uma rivalidade agora me fugiu o nome de outra cidade que seja do porte de Toledo, que tenha dois clubes. Mas tem uma Ribeirão Preto, rivalidade. né? Que tem o Come Fogo, que é uma rivalidade bem grande. Ultimamente até o comercial não está no nível do Botafogo de Ribeirão Preto, mas é um local que tem uma rivalidade muito grande e é uma cidade de interior também. Exato, o exemplo, você deu o melhor exemplo. Comercial e Botafogo. Será que a gente não está vendo o nascimento de uma rivalidade que daqui a alguns anos vai ser tipo Juventude Caxias, entendeu? Isso é muito bom. Deixa crescer. Vai que acaba isso sendo positivo, né? Resta a nós aguardar e esperem de nós, na hora do jogo, que vamos estar sempre pensando no desenvolvimento das duas equipes. A gente está torcendo, não é fazer média com ninguém, é simplesmente que a gente vive esse negócio. A gente vive o esporte, principalmente daqui de Toledo. Então, a gente, quanto mais equipes em alta, mais partidas massas para a gente cobrir, mais informações a gente consegue trazer e também fiquem à disposição da gente para trazer coisas para a gente, ao mesmo tempo que a gente quer estar próximo de vocês, né? É isso aí, a gente sempre torcendo pelo esporte local para, como você falou, ter mais partidas, mais competições, mais grandes momentos, como a gente tem vivido ali com o Esporte Futuro na Liga nos últimos anos, como o Tec há não tanto tempo foi campeão do primeiro turno do Paranaense da primeira divisão, foi finalista, acabou perdendo nos pênaltis para o Atlético. Já vivemos grandes momentos, ano passado a gente teve a final da Liga Nacional aqui em Toledo, então a gente está sempre feliz de cobrir grandes coisas aqui em Toledo, como a gente falou do Campeonato Amador antes, Claro. tá sempre cobrindo grandes coisas e sempre apoiando
o esporte local e os bons projetos aí da nossa cidade. Lembrando que a Federação Paranaense ainda não anunciou as datas dos jogos das semifinais e os horários, mas nos 2 próximos finais de semana, semifinais, só confirmar certinho os horários e a data exata. Exato. Só temos, por enquanto, os confrontos que estão aí na tela. Arapongas e Guarapuava, Tec e Hope, né? O Tec decide lá em Campo Largo a vaga, no primeiro jogo no 14 de dezembro, decisão da vaga no Atílio Jonedes, lá em Campo Largo. E aí do outro lado teremos um clássico à la Atletiba, né? Um time verde e branco e um time vermelho e preto. Não tenho nenhuma relação com os dois, mas só por ser um vermelho e preto contra um verde e branco, vamos Batel ganhar do Arapongas, porque não gosto de ver time verde e branco avançando de fase. E pro Tec, se o Tec avançar para a final, é melhor o Batel, porque a decisão é aqui em Toledo. Contra o Arapongas, a decisão vai ser em Arapongas. O mundo conspira. Os rubro-negros que fazem bem para o mundo. Brincadeiras à parte, galera, é isso. E já fiquem ligados, porque nessa segunda-feira, às 8 da noite, tem hora do jogo, vamos falar de tudo. Porque tem Brasileirão pra gente comentar, tem Série B, tem bola de ouro. Será que o Vini leva amanhã? Acho que ele vai estar com a bola de ouro já. Exato. Ele vai receber, de acordo com as informações que quem tá no nosso grupo do WhatsApp já recebeu, vazaram informações que é dele. Vamos ver se amanhã confirma, né? Não vai ter zebra, vai ser do nosso Vini. Super trunfo anti-zica ativado aqui, filho. É do Vini. Quase 20 anos depois teremos um brasileiro bola de ouro. Exatamente. Mas é isso, meu povo brasileiro. Muito obrigado pela vossa audiência. Já deixem um like, já se inscrevam no canal. Esse é o nosso humilde canal falando do esporte local e estamos sempre por aí. Estamos por todos os lugares, por mais que às vezes vocês nem vejam que a gente já está lá. Nós somos onipresentes no esporte local. É isso aí, galerinha. Nos vemos em breve. Amanhã nos vemos no programa. Ficou um negócio meio flash, né? Ficou ali meio sobrenatural. Pois é isso. É isso aí, galerinha. Até mais e nos sigam em todas as redes. Se inscrevam aqui, lá no Instagram, sigam. Tem canal do WhatsApp agora, a gente falou antes. É isso aí. Até amanhã. Exato. Até mais, galera. Fui!